Escola Bíblica Dominical, lição de número 13. O mundo de Deus no mundo dos homens. Terceiro trimestre de 2023, CPAD, Revista dos Adultos, a nossa última lição desse trimestre, e eu agradeço a Deus pela sua presença semanalmente aqui no nosso canal. Querido professor, querida professora, se lhe pedissem para explicar o reino dos céus, o que você diria? A maioria de nós acharia mais fácil dizer o que não é o reino do que dizer o que ele é. Alguns simplificariam demais a matéria dizendo apenas que o reino é a igreja. É importante, irmãos, afirmar que a igreja de Cristo é a expressão visível do reino de Deus no mundo. Nesse sentido, há um contraste entre os que representam os valores do reino e os que representam os valores do mundo. Por isso, nesta lição, temos a oportunidade de refletir a respeito do nosso papel diante de um mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Ainda assim, Deus permanece agindo no mundo por meio da Igreja de Cristo, a expressão visível do reino de Deus na face da terra. Muito bem, eu sou o pastor Evandro Oliveira e você está no nosso canal Teologia Simplificada aqui no YouTube. E estamos aqui, queridos irmãos, para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical e esta lição concluindo este maravilhoso trimestre de 2023. O tema que nós estamos estudando é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Escola Bíblica Dominical. Lição de número 13. O mundo de Deus no mundo dos homens. E eu convido você, queridos irmãos, para irmos agora à parte introdutória da nossa lição. Lição de número 13. O mundo de Deus no mundo dos homens. Texto áureo diz assim: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo de número 23. Vamos para a verdade prática. Na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, versículos de número 21 até o versículo de número 23. Também na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 3 até o versículo de número 7. Na apresentação da lição, nós temos os objetivos. Lembro aos queridos irmãos que esses objetivos devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é esclarecer a respeito do reino de Deus no mundo. Segundo objetivo, pontuar as bênçãos de uma vida no reino. Terceiro objetivo, assinalar os males de uma vida no mundo. Muito bem, meus queridos irmãos, a lição tem 3 pontos, cada ponto com seus subtópicos, e nós vamos estudar cada ponto da nossa lição. No primeiro ponto, vamos estudar o reino de Deus no mundo. Primeiro tópico, a encarnação de Cristo. Segundo tópico, a mensagem do reino. Terceiro tópico, os valores do reino. Diz assim a sinopse do primeiro ponto: o reino de Deus no mundo se caracteriza pela encarnação de Jesus Cristo, além da propagação de uma mensagem e valores. No segundo ponto da nossa lição, vamos estudar as bênçãos de uma vida no reino. Primeiro tópico do segundo ponto, remissão dos pecados. Segundo tópico do segundo ponto, adotados e herdeiros de Cristo Jesus. Diz assim a sinopse do segundo ponto: a remissão do pecado, adoção e o tornar-se herdeiros de Cristo são bênçãos de uma vida no reino. Terceiro ponto, estudaremos sobre o seguinte tema: os males de uma vida no mundo.
O primeiro tópico, a escravidão do pecado. No segundo tópico, filhos da ira e condenação eterna. Diz assim a sinopse do terceiro ponto: a escravidão do pecado, a ira e a condenação eterna são elementos dos males de uma vida no mundo. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser. O primeiro pedido que eu faço a você é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora. Eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço a você é: assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço a você é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações, ele é muito importante para nós. Ainda queremos lhe informar que as lições são agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. A você que tem acompanhado semanalmente o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, aqui no YouTube, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Agora sim, queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição: o reino de Deus no mundo. E o primeiro tópico, a encarnação de Cristo. Veja isso, queridos irmãos, a declaração: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, significa uma afirmação a respeito da encarnação divina. Aquele que jamais foi criado assumiu a humanidade, o infinito tornou-se finito, e por mais que nossa mente não consiga explorar plenamente a profundidade de tudo isso, a verdade é que Deus foi visto em carne e osso, habitando entre os homens. O termo verbo nessa declaração traduz o grego logos, que significa palavra. Mas o logos a que João se refere não é um conceito abstrato de razão, mente ou sabedoria, e muito menos, queridos irmãos, uma filosofia. Embora esse termo fosse amplamente usado na filosofia grega, ao escrever que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João usou esse mesmo termo para mostrar aos seus leitores que o verdadeiro Logos não era algo impessoal, mas uma pessoa real que revela corporalmente a divindade e que podia ser ouvida, vista e tocada. Isso fica muito claro quando tomamos o versículo inteiro: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, repleto de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Queridos irmãos, eu convido você a estudarmos o segundo tópico, a mensagem do reino. Veja isso, queridos irmãos. Após a tentação no deserto, nosso Senhor deu início ao seu ministério. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 4, versículo 17. Aqui fica claro que a mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento. Somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo podem restaurar o pecador diante de Deus. Por conseguinte, é papel da Igreja proclamar a mensagem do reino em todo o mundo. Queridos irmãos, vivemos infelizmente dias
de desvirtuamento do Evangelho, esfriamento da fé e mercantilização do cristianismo. Nesse tempo, muitas igrejas já não dão o devido valor à proclamação genuína da mensagem do reino, substituindo-a por programas de entretenimento e pregações de autoajuda. Mas a verdadeira noiva do Cordeiro sabe que a sua missão primordial é anunciar as boas novas. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. É a sua principal incumbência, chamando o ser humano ao arrependimento e conversão ao Senhor Jesus Cristo. Jovem, você tem proclamado o Evangelho do Reino? Terceiro tópico, queridos irmãos, os valores do reino. Valores. Você conhece esse termo? Precisamos iniciar nossa reflexão com a sua definição. Podemos afirmar que os valores são um conjunto de princípios ou normas que têm como objetivo ajudar o ser humano a encontrar a plenitude moral, ou seja, ser uma pessoa melhor, mais ética. Esses princípios e normas são benéficos para a vida em sociedade e devem ser almejados pelos seres humanos. Irmãos, vivemos em uma sociedade onde nada é definitivamente certo e nem absoluto. Essa ideia de que todo ponto de vista é válido não condiz com os ensinos de Jesus Cristo. O reino de Deus foi estabelecido por Jesus com valores absolutos, imutáveis e inegociáveis. Os valores do reino de Deus são totalmente diferentes dos valores do mundo. Os que buscam viver os valores do reino são bem-aventurados, ou seja, são duplamente felizes. Agora, queridos irmãos, quais são os valores de Deus? Veja, amor, fé, amabilidade, respeito, honestidade, alegria, humildade, gratidão e tantos outros valores que você vai encontrar pronunciado por Jesus Cristo no Sermão do Monte. Vamos, queridos irmãos, ao segundo ponto da nossa lição, as bênçãos de uma vida no reino. E o primeiro tópico, remissão dos pecados. Veja, aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Gálatas capítulo 4, versículo 3. Arrependei-vos é o chamado do Evangelho, envolvendo tanto arrependimento dos pecados quanto mudança de direção, de mentalidade, de perspectiva de vida. Isso porque, para ser participante do reino, é necessário pensar a partir da vontade de Deus. É necessário ter a mente de Cristo. O Evangelho é poder de Deus para salvar. Veja também, queridos irmãos, que Jesus Cristo garantiu a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perceba, este novo nascimento não é físico ou biológico, mas é espiritual. É a nova vida em Cristo que começa aqui e agora com a presença de Deus, mas que se prolonga para a vida eterna. A nova vida depende da manifestação da vontade do ser humano. Deus não obriga ninguém a acreditar nele e a aceitar a obra de Cristo. Segundo tópico, queridos irmãos, outra bênção, adotados e herdeiros de Cristo. Vejamos o que diz Gálatas capítulo 4, versículo 5 até o versículo de número 7.
E esse texto, queridos irmãos, está na leitura bíblica em classe, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos seus corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Perceba, a Bíblia diz que os crentes são adotados por Deus. A doutrina da adoção é fundamental, pois explica a comunhão que os redimidos desfrutam com seu Pai Celestial. A graça salvadora não apenas transforma homens escravos do pecado em servos de Cristo, mas também os transforma em membros da família de Deus. Quem são os adotados por Deus? Veja, os adotados por Deus são aqueles que foram redimidos de seus pecados pela obra do Salvador. São aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo e justificados por Deus mediante os méritos de Cristo. Aqueles que foram declarados justos por Deus são também por eles adotados como filhos, membros de sua família celestial. Queridos irmãos, quais os benefícios de sermos adotados por Deus? Veja, a adoção também confere uma série de benefícios. Os adotados por Deus desfrutam dos privilégios legais de serem seus filhos. Eles têm sobre si o nome de Deus. Veja Apocalipse capítulo 7, versículo de número 3. Eles recebem o espírito de adoção e não de escravidão. Glória a Deus. Queridos irmãos, não saia daí. A lição está maravilhosa, porque agora nós vamos para o terceiro ponto da nossa lição, os males de uma vida no mundo. E o primeiro tópico, a escravidão do pecado. Isso. O pecado não somente separa, ele escraviza. Além de nos afastar de Deus, ele também nos mantém cativos. O homem é sempre escravo, do pecado ou de Deus. A servidão do pecado o torna o homem cativo das paixões. A servidão a Deus o torna livre. Essa é uma grande diferença. É conhecida a expressão de Agostinho: quanto mais escravos de Cristo sou, tanto mais livre me sinto. A escravidão de Deus é liberdade. É impossível ser escravo de dois senhores ao mesmo tempo. Somos servos de Deus ou então somos escravos do pecado. Queridos irmãos, o segundo tópico, filhos da ira e condenação eterna, outros males de uma vida pecaminosa. Veja, queridos irmãos, ele nos deu vida, estando vós mortos em vossas ofensas, delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Efésios capítulo 2, versículo de número 1 até o versículo de número 3. Querido professor, querida professora, as Escrituras enfatizam que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são, por natureza, filhos da ira. Essa expressão refere-se à inclinação em satisfazer as paixões e praticar o mal que é próprio ao homem não regenerado. Na verdade, o homem caído é filho da ira por causa de seu estado de pecado. Isso faz com que seu pai espiritual seja Satanás. Os que não são adotados por Deus em Cristo são, na verdade, filhos do diabo,
Veja o que Jesus disse, Mateus capítulo 13, versículo 38, João 8, 44, Atos 13, versículo 10, 1 João capítulo 3, versículo 8 ao 12. Não vamos ler todas essas referências aqui para que o vídeo não fique muito extenso, mas você pode ler essas referências aí na sua casa. Queridos irmãos, os judeus aguardavam um reino literal para libertá-los da opressão política, social e econômica. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior, isto é, não seria terreno, mas espiritual. O reino literal ainda será implantado nesse aspecto. Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Isso requer arrependimento e fé no sacrifício da cruz. Os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela Igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus no mundo dominado pelo império do mal. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Também não esqueça de assinar o nosso canal, comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com amigos, irmãos, professores e superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana, iniciando o 4º trimestre, que será um assunto maravilhoso, e eu convido você para continuar conosco estudando essas preciosas lições na Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado por ter estado conosco nesse trimestre maravilhoso e eu conto com você para o próximo trimestre. Que Deus em Cristo vos abençoe, hoje e sempre. Amém.